Olá, boa tarde para você, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News. Falamos de São Paulo para todo o Brasil, para vários países pela Record TV Internacional. Fim do recesso, o Congresso volta hoje aos trabalhos e o Senado elege agora à tarde o novo presidente da Casa. Ele vai comandar o Senado pelos próximos 2 anos e irá suceder Renan Calheiros. Amanhã será a vez dos deputados federais se reunirem para escolher a nova mesa diretora. Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, é o atual presidente. Foi eleito para um mandato tampão de 7 meses, depois da renúncia de Eduardo Cunha, e quer se manter no cargo. Além de status e poder político, os comandantes das duas casas têm regalias e lugar na linha sucessória da presidência. Por isso, nós perguntamos, você sabe a importância dos presidentes da Câmara e do Senado? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews ou envie a sua opinião para o nosso WhatsApp. Seguimos agora com outros destaques do noticiário. Homenagem ao ministro Teori Zavascki abre o ano do Judiciário no Supremo Tribunal Federal. Sorteio de novo relator da Operação Lava Jato deve acontecer amanhã. Crise econômica, a produção da indústria recua 6,6% em 2016. É o terceiro ano seguido de queda. E cidade de São Paulo cedia um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, que reúne gente do Brasil inteiro. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. Esta edição do Link Record News começa com informações sobre o Congresso, que volta hoje aos trabalhos. Pois é, e hoje já tem eleição a partir das 4 horas da tarde. Os senadores elegem o novo presidente da Casa. A repórter Cristine Otaviano tem mais informações sobre os candidatos. Cristine. Olá, pessoal do Link Record News. Os candidatos podem se apresentar até o momento da votação. Por enquanto, quem tem feito campanha antecipada é o senador Eunício Oliveira, que é do PMDB e aliado do presidente Michel Temer, favoritíssimo da disputa. E também o deputado José Medeiros, que é do PSD e teve a candidatura lançada de última hora por aqueles parlamentares que estavam descontentes com o PMDB. Ainda hoje, alguns partidos, a exemplo do PT, devem se reunir para definir quem vão apoiar. Quem assumir a presidência do Senado Federal no lugar de Renan Calheiros deve ficar no cargo por 2 anos. Está marcada para amanhã a eleição na Câmara dos Deputados. Voltamos à redação do Record News. Obrigada, Cristine, pelas informações. E o deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, registrou hoje candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Jovair é o primeiro dos pré-candidatos a se registrar oficialmente para a disputa. As candidaturas podem ser oficializadas até às 23 horas desta quarta-feira e a eleição será nesta quinta-feira. A deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, oficializou sua candidatura à presidência da Câmara. Os outros deputados que já anunciaram pré-candidatura são o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, André Figueiredo, do PDT do Ceará e Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais. E sobre as eleições no Senado hoje e na Câmara amanhã, a gente pergunta na nossa enquete do dia. Você sabe a importância dos presidentes da Câmara e também do Senado? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe. Utilize sempre a hashtag LinkRecordNews ou envie a sua opinião para o nosso WhatsApp. DDD 11 95307 1851. A gente espera a sua participação. Aproveita agora. Exatamente para ir ao vivo ao Rio de Janeiro, porque servidores protestam na reabertura dos trabalhos na Alerj. Esses protestos que são protestos violentos que aconteceram no fim do ano passado, no começo deste ano, por conta daquele pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Lembrando que vários servidores estão com salários atrasados ou ainda parcelados, sem receber em alguns casos. E essas propostas, elas são exatamente para atingir uma parte dos servidores públicos e também de alguns secretários e do próprio governador. O salário deles, inclusive, já foi reduzido em uma votação que teve já, que é uma votação longa, né, desse pacote de ajuste fiscal.
já foi aprovada esse primeiro passo e outras medidas que vão afetar diretamente os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro estão sendo discutidas, então, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. E, neste momento de muita tensão entre manifestantes e policiais que entram em confronto, então, ali próximo à sede da Alerj, no centro da cidade. A gente percebe aí o batalhão de choque, os homens, os agentes de segurança com essas máscaras no rosto justamente para proteção contra as bombas de efeito moral que estão sendo lançadas contra os manifestantes. Essa confusão que acontece há aproximadamente 1 hora, por volta das 2, então, o confronto maior teve início. E aconteceu exatamente quando representantes de alguns sindicatos tentaram puxar a grade de proteção que cerca, então, a Alerj, o prédio do Palácio Tiradentes. Aí, então, os homens da Polícia Militar, os PMs, começaram a atirar bombas de efeito moral para dispersar esses manifestantes. Eles revidaram atirando pedras na direção dos policiais e o confronto teve início. O grupo ainda também utilizou uma corda para derrubar o cercado. Os manifestantes exigem, entre outras coisas, a regularização dos pagamentos. É uma situação de bastante tensão nesse momento. O protesto, então, que agora ainda conta com um confronto, a gente percebe aí um tiro sendo disparado, então bombas de efeito moral sendo lançadas, algumas ruas estão bloqueadas, a gente percebe, olha só, justamente por causa dessa manifestação, agentes de trânsito também entraram nessa operação e bloquearam o trânsito na rua 1º de Março, fechada completamente nesse momento para a passagem de veículos. As pessoas também, não é bom tentarem passar pelo local, já que a situação é de muita tensão. Tentaram montar uma espécie de barricada ali com lixos, alguns materiais, mas agora os policiais já conseguem, aos poucos, tomar o território novamente, mas a gente percebe ainda muita correria. Olha só, mais uma bomba de efeito moral sendo lançada, os coletivos também com trânsito interrompido, porque os manifestantes estão correndo de um lado do outro dessa rua 1º de Março, região aí que cerca a Alerj, prédio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A imprensa tentando fazer a cobertura também, que tudo é utilizado como barreira, como barricada. É o caso dessa banca de jornal, que agora serve como abrigo ali para alguns policiais, que utilizam também escudos, armas. Olha só, arma sendo abastecida nesse momento por balas de borracha. E os policiais que têm essas armas para conseguirem conter esses manifestantes que depredam também, em alguns casos, a localidade. Provavelmente aí um lixo, poucos a gente percebe esparramados pelo chão, lixeiras que foram utilizadas inclusive para construção de uma barricada improvisada no meio da rua para atrapalhar o trânsito e fazer com que os protestos se espalhassem ali em torno da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os trabalhos retomados com muito protesto lá no Rio. Exatamente, situação bastante tensa. Lembrando que esse confronto começou de manhã, esses protestos, e agora a situação fica mais tensa, inclusive com confronto entre manifestantes e policiais, como a gente mostra nessas imagens agora. Lembrando que na semana retrasada, o governo federal fechou um acordo com o governo estadual para que houvesse, então, uma ajuda financeira do governo federal para o Rio de Janeiro, que enfrenta uma grave crise econômica. O governo estadual vai ter que colocar ali algumas medidas, como aumento de alguns impostos, em contrapartida de um pacote de ajuste que foi proposto pelo governo federal, que vai ser encaminhado ainda ao Congresso para ser aprovado, para então tentar recuperar de forma o equilíbrio fiscal do estado do Rio de Janeiro, assim como, não só no Rio de Janeiro, assim como outros estados, como Rio Grande do Sul e também Minas Gerais. Momento de muita tensão, essas cenas já são comuns agora, né? Nessa época de votação na Alerj, sobre esse pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, que propõe, então, algumas medidas que afetam diretamente os servidores públicos. Inclusive, os servidores da SEDAI, eles
fazem parte desse protesto porque não querem que a empresa seja oferecida. Aqui, ó, os servidores da SEDAI, eles pedem que a empresa não seja usada como moeda de troca pelo poder estadual no acordo fechado com o poder federal para receber ajuda financeira, exatamente essa contrapartida que foi negociada entre os dois governos para que o governo federal desse ajuda ao governo estadual. E neste momento, policiais, então, atirando, a gente não sabe exatamente o que é, se são balas de borracha, né, contra esses manifestantes. O fato é que a situação é bastante tensa. Esses manifestantes, então, voltam a tentar querer entrar ali dentro da Alerj, né, onde são votados essas medidas de ajuste fiscal. E um momento, claro, de muita tensão. Rio de Janeiro, que vive uma grave crise financeira, que está tentando se recuperar aos poucos, inclusive com esse pacote proposto pelo governador, né? Ainda com relação até aos servidores da SEDAI, muitos destacam que a empresa não pode ser vendida como um saco de batatas. Eles pedem, então, audiências públicas com a presença de prefeitos e também câmaras de vereadores, justamente para que a questão passe por uma consulta popular, esse assunto seja avaliado com mais maturidade, e são servidores que trabalham há décadas, inclusive, na empresa, que pedem justamente que essa questão seja revista. Segundo eles, o saneamento é uma concessão baseada na Constituição. E quando eles pegam a SEDAI e querem vendê-la, estão burlando essa Constituição. Então, são muitos os protestos, são muitas as causas que levam esses servidores hoje para as ruas, nesse momento de manifestação contra as atitudes, contra as votações que devem acontecer na Alerj. Muitos manifestantes mais cedo estavam com faixas, cartazes, pedindo paz, e uma outra também, uma mensagem bastante clara e que faz um desabafo da situação de todo o país. SOS Emprego. As pessoas ali estão realmente muito aflitas com essa crise financeira que assola o país, essa crise muito acentuada, principalmente no Rio de Janeiro. Por isso, então, esse pacote com medidas de ajuste fiscal que deixam os servidores numa situação limite, com medo também do que pode vir pela frente, dessas medidas que certamente vão influenciar e muito a rotina de toda a população por lá. E seguem os protestos. Seguem os protestos, clima bastante tenso por lá. E lembrando que hoje não tem uma pauta do pacote de ajuste fiscal prevista para ser votada hoje. Hoje abrem os trabalhos na Alerj, então os deputados estaduais voltam a trabalhar exatamente nessa quarta-feira, desde a 1h da tarde. Os trabalhos começaram por lá. É um dia, então, para os parlamentares tomarem aí o fôlego, decidirem o que vão fazer, votar nas próximas semanas. Em jogo está a proposta do governo federal, que a gente até comentou aqui, que promete desafogar o Estado em troca de contrapartidas. O presidente da casa, Jorge Pisciani, então deve ser reeleito para continuar no cargo pela sexta vez. Ele concorre, inclusive, em chapa única, não tem nenhum candidato que concorre com ele. Nesse início de ano, né, o governo precisa, por exemplo, aprovar medidas de ajuste fiscal e passar na Alerj a privatização da SEDAI, que a gente falava aqui, Lidiane acabava de citar, e exatamente manifestantes da SEDAI que são contra essa privatização da empresa, né? Servidores que são contra essa privatização da empresa. E desde o agravamento da crise no Rio, em 2015, o Estado já anunciou uma série de medidas que não passaram ainda pela casa, como a extinção de 6 fundações estaduais e mais a Suderj. A aprovação representaria uma economia de 88 milhões de reais, mas o projeto foi barrado. Outras medidas vão passar a ser discutidas ainda na Alerj a respeito desse pacote de ajuste fiscal. E o que a gente vê ainda, né, são cenas lamentáveis, né, desse protesto que acontece de forma... Hoje até que não está tão violento, mas a gente teve vários feridos em protestos anteriores que aconteceram na frente ali da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Eles, inclusive, montaram um muro ali próximo para evitar a entrada de manifestantes, todo cercado de arame farpado, e a tensão ainda, o clima ainda de muita tensão. Muita atenção, e a gente consegue pelo menos entender um pouquinho das causas que levam esses manifestantes às ruas. Tem servidores de diversas instituições, da SEDAI, como nós já citamos,
mas tem também trabalhadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Para a gente ter ideia da situação que eles passam nesse momento, eles receberam 2 parcelas do mês de dezembro, mas o 13º, que deveria ter sido quitado, inclusive, no mês de dezembro, ninguém ainda comentou e cogitou quando será realizado esse pagamento. Então, você que está em casa, que recebe salário, ou você que está desempregado, sabe a falta que um ordenado com salário faz na vida do cidadão. Eles estão com o parcelamento do 13º nem resolvido, nenhuma proposta foi realizada e por isso, então, motivados por esse espírito também de justiça, e muita gente vai às ruas porque estão revoltadas com a quantidade de políticos que roubam os cofres públicos. Agora há pouco nós testemunhamos aí a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, acusado, inclusive, de desviar muitas verbas. A Eike Batista, que está sendo investigado, está preso também, justamente por ter repassado ao então governador Sérgio Cabral aproximadamente 50 milhões de reais. Então, enquanto essas grandes cifras rondam as grandes esferas da sociedade, passam por mãos de políticos e de empresários, a situação da população é essa que nós vemos aí na figura dos servidores. Hoje, no Rio de Janeiro, protestando. Pessoas que têm os salários atrasados desde o ano passado, que não têm o 13º, nenhuma previsão de quando vão receber esse ordenado, que vem algumas empresas com a possibilidade de privatização, sem que uma audiência pública, uma consulta popular seja realizada. Então, muitos motivos que levam esses trabalhadores hoje às ruas e entram em confronto com a força da Polícia Militar. Os homens da Polícia Militar tentam, aos poucos, olha só, pedem para que as pessoas fazem um sinal, como se pedissem uma trégua ali para a população. Aos poucos eles vão se organizando. As pessoas tentam manter um diálogo, eles pedem para que uma certa distância seja mantida, para que a ordem seja restabelecida ao redor do prédio da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E muitos manifestantes revoltados, os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro já vêm enfrentando essa situação desde 2015. Em 2016, os protestos começaram exatamente no início daquela aprovação do projeto de ajuste fiscal proposto pelo governador Luiz Fernando Pezão, que pediu, inclusive, apoio aos deputados para aprovar um pacote que esperava gerar uma economia de 13 bilhões de reais, o que acabou não acontecendo. Uma das propostas na época era aumentar a contribuição previdenciária de 11% para 14% dos servidores. Então, é uma série de medidas que atingiriam os servidores públicos de forma muito direta e que ainda atingem, né? Porque boa parte deles tem salários atrasados, não estão recebendo ou ainda recebem 13º parcelado, uma situação muito grave e que, claro, gera muita revolta da população, dos trabalhadores nessa situação crítica e caótica, né, que se encontra o Rio de Janeiro. Ali a gente observa agora nas imagens uma pessoa chorando, então é um momento muito ruim mesmo para a cidade, os policiais tentando tentar evitar que esses manifestantes entrem no prédio da ALERJ, né, para não depredarem ali o patrimônio público. Isso já aconteceu uma vez, portanto, toda vez que os trabalhos começam ali na ALERJ, os policiais já ficam de prontidão, fazendo um cordão de isolamento e evitar que esses manifestantes se revoltem e entrem ali no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. E agora o momento é um momento um pouco mais tranquilo, se é assim que a gente pode dizer. Os policiais fazem ali a ronda, estão cercando toda a área. Agora os manifestantes já começam a se afastar, exatamente porque os policiais já estavam jogando armas ali com balas de borracha, bombas de efeito moral, e aí, claro, acaba dispersando os manifestantes que não vão ficar ali no meio daquela situação, inalando essa fumaça que faz mal, enfim, várias pessoas passam mal com esse tipo de produto. E a gente vê ali até agora um cordão de isolamento feito pelos policiais militares.
uma situação que se repete, portanto, desde o fim de 2016 e que deve se repetir até que essa situação melhore, né, Lidiane? Que a crise financeira deu uma trégua, talvez com essa ajuda do governo federal. O governo estadual vai ter que dar ali contrapartidas, aumentar impostos, vai ter que ceder uma série de benefícios que hoje o Estado tem em troca dessa ajuda federal. A dívida que o Estado tem com a União vai ser adiada, vai ser parcelada, então vai ter uma facilitação nesse sentido para que o Estado do Rio consiga pelo menos respirar um pouco e quem sabe essa situação ficar um pouco mais tranquila, mas acho que ainda leva um tempo, né? Essa situação, então, que toma a rua ali 1º de março, arredores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, provoca também o fechamento do comércio da região. A gente percebe ali como medida de segurança, os comerciantes baixaram as portas, os ambulantes também acabaram abandonando as suas barracas, as suas bancas, justamente porque aquela região agora está tomada por agentes da Polícia Militar e também por manifestantes espalhados ao redor da região. Esse confronto teve início por volta das 2 horas da tarde, assim que os trabalhos foram retomados, e a polícia segue dessa forma. Olha, os agentes da polícia seguem aplicando balas de borracha, disparando, fazendo disparos contra os manifestantes que não obedecem uma certa distância ali da Alerj, do prédio da Alerj, das Redondezas. Olha só, no outro ponto, nosso helicóptero que sobrevoa a região flagra agora uma barricada improvisada, montada ali com objetos de fácil combustão, são pedaços de plástico, de madeira, lixeiras, tudo que pode ser utilizado, inclusive partes de um banheiro químico nesse momento, são arremessadas ali, porta e outras estruturas, tudo que possa realmente pegar fogo é utilizado num amontoado de lixo e de outros objetos como uma barricada para os manifestantes. Olha só, eles agora empurram o que parece ser uma lixeira, uma caçamba de lixo, e eles vão tentar virar esse objeto ali para impedir justamente o trânsito na região. Isso é vandalismo, isso é depredação de patrimônio público. A própria população acaba perdendo e muito com uma atitude dessa. E os protestos, que poderiam ganhar ainda mais a simpatia de toda a população, acabam pelo contrário, recebendo a antipatia. As pessoas não conseguem circular ali pela região e ainda tem o patrimônio público depredado. Olha só, eles tentam nesse momento interditar por completo esse cruzamento, principalmente essa via que nós conseguimos visualizar ali na parte superior da tela. Já há fogo ali e agora eles tentam no cruzamento pegar todas as lixeiras que estão disponíveis, essas estruturas bastante grandes, provavelmente com rodízios, porque eles empurram ali empregando uma certa força. A gente percebe que esses objetos estão cheios ali de lixo e eles fazem uma manobra. Até para juntar ali com a barricada, né? Tentar colocar mais fogo para tentar fazer mais alarde. Lembrando que os trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio voltaram hoje. E os servidores pedem a regularização dos salários. Essa é a principal reivindicação do dia de hoje. Os protestos que a gente falava também agora há pouco, que tiveram em relação ao pacote de ajuste fiscal, ainda não é o que está em pauta. O que está em pauta hoje é, inclusive, a reeleição do presidente da Casa, Jorge Pisciani. Mas, claro, os servidores aproveitaram que os deputados estaduais voltaram ao trabalho para fazer essa reivindicação, fazer esse protesto. Um protesto que acontece, então, no centro do Rio de Janeiro, ali nas proximidades do Palácio Tiradentes, que é a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. E essa barricada, né, Lidiane, que você vinha falando, está sendo aumentada ali por esses manifestantes, com essas lixeiras, muito fogo. Os manifestantes tentam ali agora se aglomerar e a gente vê bombas de efeito moral, de gás lacrimogênio, sendo lançadas pela Polícia Militar. Olha só, os manifestantes encapuzados, então atrás da lixeira, se protegendo provavelmente desse confronto com os policiais militares. Uma situação que volta de novo a ficar bastante tensa neste momento.
A gente vê, inclusive, agora os policiais revidando, jogando bombas de efeito moral e dispersando os manifestantes que se escondem exatamente atrás dessa lixeira, nessa região que fica no centro da cidade do Rio e que está totalmente interditada neste momento para o veículo de carros. Então, o trânsito também vai ficar complicado nessa região. O trânsito que está interrompido desde a 1h da tarde, portanto, 2h30 de interdição. Isso para uma grande metrópole, que é o caso do Rio de Janeiro, é bastante significativo também para uma área que abriga tanto residências quanto comércio, atrapalha e muito a rotina de toda a população. Há registro até agora de um homem ferido, ele que foi ferido na perna durante essa confusão, foi atingido por um tiro de bala de borracha na perna. É um homem de 57 anos que foi socorrido mais cedo, encaminhado pelos homens da Polícia Militar para ser socorrido pelos bombeiros ali na região. O que a gente percebe é isso, um grande transtorno para toda a população, agora a depredação do patrimônio público, lixeiras, pedaços inclusive de concreto, pedras sendo arremessados contra os policiais, que por sua vez também acabam respondendo com essas bombas de efeito moral, esses tiros com bala de borracha. Também os policiais estão em uma quantidade não tão significativa e tentam, da maneira que é possível, proteger o patrimônio público, principalmente as redondezas ali do prédio da Alerj. E olha só, utilizam o comércio que há por lá, no caso essa banca de jornal, como abrigo para disparos realizados contra os manifestantes que insistem em permanecer ainda ali na região. Exatamente, o comércio, essa banca, por exemplo, está fechada, claro, né, por motivo de segurança, e o comércio local acaba sendo prejudicado por conta desses confrontos que acontecem há vários meses no Rio de Janeiro, né? Claro que não todos os dias, mas acontece com muita frequência por vários motivos. Claro, sempre o motivo principal é a crise econômica. Cada servidor vai protestar de acordo ali com a maneira como é afetado. Hoje, então, eles pedem a regularização dos seus salários. Começo de ano, todo mundo tem um monte de dívida para pagar, uma situação muito complicada e muitos servidores do Estado sem receber salário há meses, ou salários atrasados, parcelados que foram reduzidos. Muitos servidores também não receberam 13º. Então, é uma situação de muita revolta mesmo. E hoje os manifestantes aproveitaram essa volta dos trabalhos na Alerj para fazer essa reivindicação, esse protesto. Um protesto que teve barricada, teve confronto, teve uma pessoa ferida e que continua com um clima muito tenso na região central do Rio de Janeiro. Olha só, nessa imagem do alto a gente consegue observar que várias avenidas grandes e importantes estão interditadas por conta desse protesto. Então, realmente muito complicada a situação neste momento. Ali uma barricada de fogo que foi montada com as lixeiras locais que foram colocadas nessa região e muitas pessoas, então, manifestantes que acabam agora se dispersando para várias ruas ali ao redor, claro, com a polícia militar que entrou em confronto, atirando, né, balas de borracha, bombas de efeito moral, e aí os manifestantes acabam se dispersando. Assim que a polícia começa a se acalmar, o clima começa a ficar mais tranquilo, os manifestantes voltam, então, com novos protestos para pedir e reivindicar, então, os salários atrasados dos servidores públicos. São vários motivos que levam os servidores a esse protesto, a participar dessa manifestação. Hoje é por conta, então, que eles reivindicam o salário deles, que é o mínimo que os servidores querem de volta, ter o que lhe é de direito, né, Lidiane? Exatamente, Marcela, a gente percebe ali um clima bastante tenso ainda. Alguns carros, nesse momento, se arriscam a passar ali pela linha do protesto. Os próprios policiais acabam acenando para que esses veículos passem aos poucos. O trânsito precisa ser liberado para alguns carros também, são táxis, são carros de imprensa que neste momento chegam ali e se aproximam da região. São ao todo 500 agentes, entre homens da Polícia Militar e também da Força Nacional, que foram destacados para se revezarem e conseguirem
na medida do possível, preservar a ordem e a segurança no entorno do prédio da Alerj, no Rio de Janeiro. A gente percebe que é uma quantidade de policiamento ainda insuficiente, tamanho a quantidade de manifestantes ali ainda nas ruas. São agora manifestantes em pontos diversos, em pontos diferentes, mas que ainda produzem e promovem muita baderna. Inclusive, há uma barricada que foi montada ali com estruturas de lixo, são caçambas utilizadas como lixeiras que foram colocadas ali, outras estruturas também retiradas do comércio da região para justamente alimentar o fogo que nesse momento sai de um ponto ali da rua 1º de Março, rua que cerca o prédio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os servidores estão revoltados, insatisfeitos com as medidas propostas pelo governo para que as contas entrem aí em um equilíbrio fiscal. E a população se revolta justamente porque cenas de corrupção são muito visíveis. Hoje nós passamos no Brasil talvez um momento inédito, onde delações premiadas são colocadas em xeque, grandes empresários, políticos também sendo presos e muitos aí investigados por conta da corrupção, desvio de dinheiro público, da saúde, da educação, e que resultam nessas cenas que a gente vê nesse momento. São trabalhadores que não recebem os salários há alguns meses, alguns têm o 13º ainda sem previsão de negociação. Muitos são contra também a privatização da SEDAI, querem pelo menos audiências públicas com a presença de prefeitos e da população também para debate dessa questão. E foram às ruas hoje na retomada dos trabalhos. Agora eles utilizam tapumes, pedaços de madeira como escudos e avançam. Vão andando em direção à polícia, olha só, e se protegem ali atrás dessas estruturas de ferro, de aço, e seguem com esse protesto. E quem também voltou aos trabalhos hoje foram os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, que fizeram uma sessão em homenagem ao ministro morto em um acidente aéreo no último dia 19, o ministro Teori Zavascki. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, disse, então, nessa homenagem que a corte, inspirada, então, pelo seu legado, não hesitará em seu dever de combater e punir práticas criminosas. Celso de Mello, lembrando, é o ministro que está há mais tempo no Supremo, na condição de decano da Corte. Ele falou em nome dos demais ministros durante sessão plenária do tribunal. Lembrando, então, agora a gente volta com as imagens do Rio de Janeiro, mas só para concluir, o Supremo Tribunal Federal deve, então, fazer o sorteio para decidir sobre o novo relator da Operação Lava Jato amanhã. Hoje, o ministro Edson Fachin oficializou, então, o seu pedido de mudança para a segunda turma do Supremo. Essa turma é a turma que fica responsável pelas ações da Operação Lava Jato. Então, deve ter uma conversa ali entre os ministros para que, de fato, decidir se o ministro Edson Fachin vai para a segunda turma e aí sim, amanhã terá esse sorteio para decidir a respeito do novo relator da Lava Jato. Lembrando que esse protesto agora do Rio de Janeiro conta com a presença de servidores da SEDAI, de universidades estaduais também e bombeiros. Eles começaram a se concentrar desde cedo nas imediações do prédio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da Alerj, e estavam ali protestando de forma pacífica, tranquila. Utilizavam apenas cartazes e faixas com pedido de emprego, de regularização dos salários e também de muita paz. Até que chegou o ponto dos servidores tentarem, então, forçar o portão que cerca o prédio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aí sim começou o confronto com a Polícia Militar. Lembrando que são 500 homens da Polícia Militar e da Força Nacional destacados para esse revezamento e também para cuidar da segurança do perímetro do Palácio. O confronto teve início desde a 1 da tarde, portanto, 2h30 já de interdição no trânsito da rua 1º de Março. Agora há pouco nós vimos apenas alguns carros com trânsito liberado
liberado por agentes da polícia, mas de forma geral o trânsito completamente impedido para ônibus coletivos, transporte coletivo e também para os carros. As pessoas não conseguem acessar a região, justamente por causa do bloqueio policial. A todo momento, balas de borracha são disparadas, bombas de efeito moral também, e os manifestantes conseguem ali, por meio de estruturas do patrimônio público, vão pegando um pedaço de madeira, um pedaço de ferro e utilizam isso para montagem de barricadas. Exatamente, lembrando, como a Lidiane disse, são 500 homens da Polícia Militar e também homens da Força Nacional vão se revezar para fazer a segurança da Alerj nesses próximos dias. Estão previstos mais protestos que devem acontecer exatamente por conta dos salários atrasados dos servidores públicos do Estado. E a situação fica bastante tensa nessa região neste momento. O confronto começa a ficar novamente mais tenso. O protesto começou de manhã, mas os confrontos, de fato, começaram por volta da 1 da tarde. E neste momento, policiais militares se escondem ali atrás de bancas, de estruturas, de prédios contra esses manifestantes. Então, eles jogam essas armas, essas bombas de efeito moral, também atiram com balas de borracha contra esses manifestantes, se escondendo ali em objetos, em prédios públicos para evitar, então, que sejam feridos, obviamente. E os manifestantes estão ali, agora deram uma dispersada, mas ora eles voltam, ora eles vêm de novo, fogem de novo. Nessa imagem a gente consegue observar bem o número de manifestantes é bastante grande neste momento, aquela imagem que a gente mostrou agora há pouco. Então, muitos manifestantes estão agora se aglomerando ainda mais em frente à Alerj, nessa região central da cidade do Rio, para fazer esse protesto, ao contrário de outros dias em que eles saíram depois dos confrontos com os policiais militares. Eles estão, então, permanecendo nesse protesto. Já fazem mais de 2 horas que eles protestam, então, em frente à Alerj, pedindo que seus salários sejam regularizados, que a situação volte ao normal, já que muitos deles, como a gente já falou aqui algumas vezes, estão com salários atrasados, parcelados, e isso gera muita revolta entre os servidores públicos, que também não querem que, por exemplo, funcionários da SEDAI não querem que a empresa seja privatizada. Esse seria ali um dos pontos de contrapartida para que o governo federal, no caso, ajudasse o governo estadual a sair dessa crise financeira, tentar reequilibrar as contas públicas. O fato é que a situação no Rio de Janeiro, não só econômica, mas também social, vai ficando cada vez mais tensa, como a gente vê nas imagens. Protestos vêm acontecendo com muita frequência, com muita violência, inclusive. A gente vê neste momento, inclusive, um protesto que teve confronto entre manifestantes, barricadas foram montadas ali na região. Toda essa área continua interditada, uma região importante, né, da cidade do Rio de Janeiro, que está bloqueada por conta desse protesto, e a cidade, neste momento, nesse local, fica parada por conta desses protestos e desses confrontos. Marcela, e esse protesto que a gente vê agora dos manifestantes nas ruas também se reflete um pouco na posição de alguns parlamentares. Alguns deputados, quando chegaram hoje ao prédio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, disseram, inclusive, deram algumas declarações para os manifestantes que estavam ali concentrados até então de maneira pacífica, que o governo do estado está cometendo o mesmo erro ao preparar o pacote sem dialogar com a população. Essas foram as palavras do deputado Carlos Osório, do PSDB. O deputado Carlos Osório disse ainda que o governador negociou sozinho em Brasília e não temos informação do que foi negociado. Ele destacou que é impossível fechar um acordo dessa proporção sem conversar com os parlamentares do Rio de Janeiro e com os setores da sociedade. Então, é uma situação que se reflete, inclusive, de acordo com o posicionamento de alguns parlamentares que também estão revoltados com essa negociação que foi realizada com o governador do Rio de Janeiro, com o governo federal, sem que houvesse, então, uma consulta aos próprios representantes, aos próprios parlamentares. Eles disseram isso e agora o reflexo nas ruas. Desde a 1 da tarde, então, essa manifestação começou a se tornar um pouco mais
uns ânimos mais exaltados, tentaram então forçar o portão ali da Assembleia Legislativa. Foi quando começou o confronto entre a Polícia Militar e os homens da Força Nacional e os manifestantes. Esses protestos evoluíram para a construção de barricadas, interdição do trânsito também. A gente percebe uma densa nuvem de fumaça que é resultado das bombas de borracha que são atiradas, das bombas de efeito moral que a todo momento são lançadas contra os manifestantes para que eles se dispersem, se cansem e realmente deixem ali a região. A gente já percebe um certo domínio dos policiais dessa área que estava ali ocupada pelos manifestantes, mas ainda assim são muitos ainda os tiros que seguem e a quantidade também de manifestantes nas ruas. Um cartaz ou outro a gente consegue visualizar a inscrição Paz. Mais cedo também inscrições com pedido de emprego, de regularização dos salários eram visíveis ali entre a população, mas agora é esse o cenário encontrado no entorno da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Comércio fechado, muitos ambulantes largaram ali a sua barraquinha, a sua tenda, saíram da região, trânsito bloqueado, impedido na rua 1º de março, justamente por causa dessa manifestação. Nenhuma votação está prevista para acontecer hoje na retomada dos trabalhos dos parlamentares, mas há sim muita insatisfação por parte dos servidores, que fez com que eles fossem às ruas e utilizassem, então, esse primeiro dia de retomada dos trabalhos para protestar. Você acompanha na programação da Record News, 3h40 pelo horário brasileiro de verão. Muito tumulto, revide da Polícia Militar nesse momento, na rua 1º de março, rua do entorno do prédio do Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Um contingente de 500 homens da Polícia Militar e da Força Nacional se revezam para manter, na medida do possível, o perímetro ali ao redor da Alerj de forma segura. Lembrando que servidores das universidades, os trabalhadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense também participam desse protesto. Eles que dizem que só receberam 2 parcelas do mês de dezembro e o 13º, e o de janeiro ainda ninguém se manifestou a respeito desses salários. Então, esses manifestantes também, servidores de universidades públicas estaduais do Rio de Janeiro, participam desse protesto. São, na verdade, servidores de vários segmentos da sociedade, vários setores da sociedade. A gente citou alguns aqui, mas claro que todos que foram afetados de uma forma ou de outra acabam participando desse protesto, nesse que é o dia de retorno dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Rio. Os deputados estaduais devem reeleger o presidente da Casa, Jorge Pisciani. Será só a 6ª vez no cargo, já que ele concorre em chapa única. E do lado de fora, enquanto acontece essa votação de reeleição do presidente da Casa, Jorge Pisciani, acontecem esses protestos violentos, confrontos com policiais militares. A gente vê ali muito lixo na rua, muitas latas de lixo, inclusive, reviradas no meio da rua. Os táxis que passam ali tentando desviar dos obstáculos que ficam por conta desse protesto no meio da rua. A gente vê muita correria dos policiais militares, de manifestantes, cada hora acionando e jogando objetos de um lado. No caso, os policiais militares estão a todo momento lançando armas, balas de borracha com armas, né, e também bombas de gás lacrimogêneo para tentar dispersar esses manifestantes. Neste momento, a gente vê aí no canto direito da sua tela, então, uma concentração de policiais militares, também agentes da Força Nacional participam dessa segurança ostensiva que foi montada, mas ainda assim a gente consegue observar que os homens colocados para a segurança da Alerj não são suficientes para conter esses manifestantes.
o número de manifestantes está aumentando a cada vez mais e a situação vai ficando cada vez mais tensa. Lembrando que tudo isso acontece por conta do pacote, no primeiro momento, no ano passado, no fim do ano passado, por conta do pacote de ajuste fiscal do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. E agora esse pacote não vai ser votado hoje, nenhuma medida está prevista para ser votada hoje, mas algumas medidas de ajuste fiscal serão votadas nos próximos dias, inclusive medidas que foram acordadas com o governo federal para que o governo federal ajudasse de alguma forma o Rio de Janeiro a sair dessa crise econômica. E a gente observa agora nessas imagens ônibus sendo depredados, janelas de ônibus então sendo arrancadas durante esse tumulto que acontece em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio, um tumulto que acontece entre manifestantes, que são formados pela maioria por servidores públicos do Estado e policiais militares que contam também com a ajuda da Força Nacional de Segurança Pública. Um momento agora de muita tensão. De um lado a gente consegue observar manifestantes, de outro lado a gente consegue observar alguns policiais e neste momento correria. Muita correria então começa a acontecer neste momento em que um ônibus é alvo desses manifestantes. Inclusive eles entraram agora lá dentro, pegaram um extintor de incêndio e fazem ali, estão depredando o ônibus claramente, né? E a polícia, neste momento, a gente não consegue observar. Eles fazem essa depredação e agora saem correndo para que não chegue a polícia militar a tempo. E nesta outra imagem, como a gente consegue observar, os policiais militares carregando suas armas para então partirem para o confronto com o manifestante. Situação realmente muito tensa. Neste momento, muita fumaça de bombas de gás lacrimogêneo. E cá entre nós, não é dessa forma que eles vão conseguir a regularização dos salários, não é dessa forma que eles vão conseguir que a SEDAI não seja privatizada. Isso tira a legitimidade de qualquer tipo de protesto. O ônibus que foi parado justamente por causa da interdição do trânsito foi deixado ali por um trabalhador, deixaram e agora depredado. Infelizmente, cenas lamentáveis que nós acompanhamos ao vivo, direto do Rio de Janeiro. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com toda essa cobertura completa a respeito do protesto na retomada dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E ainda o Supremo Tribunal Federal retoma também o julgamento sobre réus na linha sucessória da Presidência da República. Ministro Gilmar Mendes acaba de dar o voto e diz que vai apresentar 2 pontos para justificar seu pedido de vistas. Até já. 3h50 no horário brasileiro de verão. O Link Record News de volta, agora falando sobre o STF. Exatamente. A gente segue com imagens ao vivo de Brasília. Hoje, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre réus na linha sucessória da Presidência da República. Agora há pouco, o ministro Gilmar Mendes deu o voto e disse que vai apresentar 2 pontos para justificar o seu pedido de vistas. Ele se baseou, então, na justificativa de que esse pedido de vistas foi realmente solicitado porque ele prefere resolver um caso destes com essa dimensão, respondendo questionamentos surgidos, como do prazo de impossibilidade de ocupar a linha sucessória. Ele argumentou o seguinte, que quer tentar algum conforto espiritual em relação aos desconfortos relatados. Ele diz que vai trazer o resultado em breve. Após o voto do ministro Gilmar Mendes, resta então apenas o voto da ministra Carmen Lúcia, que é presidente do STF. A gente acompanha, então, primeiro dia, a retomada dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, que começou com uma homenagem. Todos os ministros ali, na ocasião, falaram sobre a morte de Teori Zavascki, que aconteceu no mês passado. Esse momento bastante difícil, inclusive, que passa o Supremo após a morte do ministro Teori Zavascki, o ministro que, inclusive, vai ter aí um sucessor ainda a ser definido pela ministra Carmen Lúcia, para ocupar a relatoria do processo da Operação Lava Jato. Declaro aberto o ano judiciário de 2017 deste Supremo Tribunal Federal, dando cumprimento às normas legais e do regimento interno desta casa,
enfatizando que a gravidade deste momento por nós vivenciado, pela morte há pouquíssimos dias de um dos juízes do nosso colegiado, e por isso mesmo, em respeito à memória do saudoso ministro Teori Zavascki, impõe-se maior simplicidade a este evento, que assim se reveste de especial significação. A dolorosa circunstância que atingiu o judiciário brasileiro recomendou-nos que, em momento de tão grande consternação para a magistratura nacional, os juízes de nosso país e deste Supremo Tribunal se estivessem como partícipes deste encontro que dão início aos nossos trabalhos. Aberto, portanto, o ano judiciário com um ato solene de simplicidade específica, peculiar, em razão exatamente da circunstância da morte do nosso colega. Bom, e o sorteio da relatoria da Operação Lava Jato deve ficar para esta quinta-feira. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, vai ouvir nesta tarde todos os ministros da Corte sobre o pedido de mudança feito pelo ministro Edson Fachin e aí sim decidir se ele vai para a segunda turma, que é a turma responsável pelas ações da Operação Lava Jato. Se os ministros decidirem que ele vai, de fato, para a segunda turma, aí sim, amanhã eles vão fazer então o sorteio para definir quem vai ser o relator responsável pelas ações da Operação Lava Jato. A gente segue agora com imagens novamente ao vivo do Rio de Janeiro. Por lá, reabertura também dos trabalhos dos parlamentares na Assembleia Legislativa. E desde as primeiras horas da manhã, uma concentração até então pacífica de manifestantes que estão insatisfeitos com a condição salarial e também o pacote de ajustes fiscais proposto pelo governo do Rio de Janeiro diretamente com o governo federal. Isso causou muita insatisfação, mas o protesto que havia começado de forma pacífica evoluiu nas últimas horas. Desde a 1h da tarde, o trânsito na região foi completamente interditado. Portanto, 3 horas de protesto com bombas de efeito moral, revide aí da polícia com bombas de efeito moral, balas de borracha e trânsito parado, comércio fechado. A gente percebe muitos prejuízos, depredação do patrimônio público. Agora há pouco um ônibus coletivo estacionado, aí justamente porque não teve o trânsito, o tráfego permitido por causa dessa manifestação, ele foi deixado ali e os manifestantes se aproveitaram justamente para destruir toda a estrutura desse ônibus, assim como fizeram também com algumas lixeiras, alguns reservatórios, alguns equipamentos utilizados ali como lixeira na região. Eles colocaram tudo isso, amontoaram esse material em um ponto desse cruzamento da Rua 1º de Março e colocaram fogo, fizeram montar uma espécie de barricada. E aí, então, o revide da Polícia Militar. São 500 homens que fazem parte desse contingente, entre policiais militares e agentes da Força Nacional também, que tentam manter, na medida do possível, o mais seguro possível os arredores ali do prédio da Alerj. Os manifestantes, então, pedem a regularização dos seus salários e são contra medidas que devem ser aprovadas ou, pelo menos, discutidas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Esses manifestantes, então, protestam por conta desses motivos e agora a situação é muito tensa. Como a Lidiane falou, são 3 horas de protestos mais violentos neste momento. Muitos objetos largados no meio da rua, barricadas foram montadas por esses manifestantes, corre-corre de policiais militares, homens da Força Nacional, do Exército participam dessa segurança, desse confronto com manifestantes para tentar controlar, até para que eles não entrem no prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Por conta disso que os confrontos começaram nesta tarde, a manifestação começou de forma mais pacífica na manhã, começou a ficar tensa, porque eles tentaram invadir e adentrar o muro ali que divide, que está protegendo, aquele muro de ferro que está protegendo a Assembleia Legislativa do Estado do Rio. E neste momento a gente vê, inclusive, muita fumaça de bombas de gás lacrimogêneo que foram jogadas por esses policiais militares, também homens da Força Nacional de Segurança Pública. A gente consegue observar, inclusive na imagem, ali eles fazendo um cordão de isolamento para tentar evitar que os manifestantes entrem no prédio localizado na região central do Rio. Os homens, inclusive, recarregando suas armas, são armas
de bala de borracha, porque estão atirando contra os manifestantes a todo momento para tentar dispersar esses manifestantes. Clima de muita tensão neste momento no Rio de Janeiro, muita fumaça, até a visibilidade fica prejudicada por conta dessas bombas de gás lacrimogêneo que são jogadas pela Polícia Militar. E os carros se aventurando no meio desse protesto, desse confronto violento que acontece no Rio. Ali o trânsito já foi liberado em algumas regiões, mas o protesto continua acontecendo. Então esses motoristas passando ali no meio dessa situação caótica que acontece na região central do Rio. Dentro da Assembleia Legislativa, há muitos parlamentares também que divergem dessa situação, não estão contentes com essa situação e fazem um protesto de forma pacífica. Eles são deputados do PSOL e exibem cartazes ali com menção à corrupção quebrou o Estado, colocam também salário é direito, colocam pezão sai e SEDAI fica e UERJ pública de qualidade. Então, são alguns temas colocados, inclusive, também pelos manifestantes do lado de fora, que são lembrados pelos parlamentares do lado de dentro. Os parlamentares que estão insatisfeitos, inclusive, com essa negociação desse pacote de medidas, que, segundo eles, foi realizado de forma direta do governador com o governo federal, sem que realmente representantes do povo, no caso eles, fossem consultados para que essa negociação acontecesse de forma mais democrática. Olha só o perigo desse carro que passou pelo bloqueio, a velocidade que ele entregou nesse momento. Possivelmente, facilmente atropelaria algum manifestante que se arriscasse aí também nessas vias. Os policiais dão a passagem ali para alguns carros, lembrando que já são mais de 3 horas de interdição nesse ponto muito movimentado do Rio de Janeiro. Trânsito, inclusive, olha, atrapalhado dos taxistas, impedido pelos coletivos também. A situação vai ficando cada vez mais crítica. Daqui a pouco, agora são 4 horas da tarde, por volta das 5 horas, tá bom que o comércio ali da região foi fechado, mas ainda assim, a região no entorno ainda tem o comércio ativo. É uma região onde o trânsito também é muito vivo e que, com o passar do tempo, daqui a pouco saída de muitos trabalhadores, essa situação deve se agravar ainda mais. Prevendo isso, os policiais, os agentes de segurança tentam dispersar o mais rápido possível a ação desses manifestantes. Lembrando que manifestação é algo realmente democrático, que deve acontecer, mas sem vandalismo, sem depredação, como as cenas que nós mostramos aqui ao vivo mais cedo para vocês. Um ônibus completamente destruído, com as vidraças estilhaçadas, as estruturas também comprometidas, o extintor de incêndio retirado, utilizado ali como arma para mais destruição dentro do coletivo, e também as lixeiras que foram usadas como material de combustão para a construção de barricadas, fogo colocado ali no meio da rua, justamente para atrapalhar a passagem de carros. E, na verdade, isso só acaba estrangulando toda a movimentação na cidade e não dá legitimidade para o protesto. E dentro da Alerj, quando os confrontos começaram, o secretário estadual da Casa Civil, que é o Cristino Áureo, ele concedeu uma entrevista coletiva a jornalistas e, questionado sobre essa manifestação, ele disse que vivemos num país democrático. É um direito do servidor expressar, protestar de maneira pacífica. Espero que tenham sensibilidade para entender a situação do Estado. Então, a previsão é que, a partir da próxima semana, os deputados votem as exigências do governo federal para ajudar o Estado financeiramente. Só com essas medidas aprovadas nesse acordo entre o governo federal e estadual, que o governo federal vai, de fato, conseguir colaborar e ajudar o Estado do Rio de Janeiro a sair dessa crise financeira, ou pelo menos tentar reequilibrar as contas públicas. A primeira medida a ser analisada no plenário, no dia 7 de fevereiro, é a privatização da SEDAI. Por isso, muitos servidores da SEDAI estão participando desse ato hoje, se manifestando contra exatamente essa privatização. Então, eles vão votar essa medida, que é a Companhia de Saneamento e Abastecimento de Água do Estado. Outro ponto polêmico que também vai ser votado durante as próximas semanas é o aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%.
e também a criação de uma alíquota da Previdência Extraordinária de 8% para servidores ativos e de 6% para inativos. Então, as medidas de ajuste fiscal, elas vão continuar a ser votadas. Já tem previsão, então, para que a primeira medida, que seja a privatização da SEDAI, aconteça já no dia 7 de fevereiro. Os deputados estaduais vão discutir, então, sobre a privatização ou não, que é uma das contrapartidas colocadas pelo governo federal para exatamente contribuir e ajudar o estado do Rio de Janeiro a sair dessa crise. Neste momento, muitos policiais, então, aglomerados ali, tentando dispersar esses manifestantes. A gente segue toda essa situação que acontece de protestos no Rio de Janeiro, em frente à Assembleia Legislativa, os servidores que pedem a regularização dos seus salários. A gente segue acompanhando essa situação, vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco, né? É isso mesmo, Marcelo. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores, volta em instantes. Vocês contam ainda nessa cobertura especial com a presença da Marcela Raul e do Pedro Leão. Eu me despeço por aqui de vocês. Até amanhã. Até já. 4h07 no horário brasileiro de verão. Link Record News de volta com mais informações. 2 mulheres tentavam empurrar o carro quebrado para o acostamento na Via Dutra, na altura de Guarulhos, na Grande São Paulo. Estava chovendo muito e 2 motoristas não conseguiram frear. Infelizmente, elas foram atropeladas e acabaram morrendo. Agentes do Corpo de Bombeiros chegaram pouco tempo depois para prestar socorro às vítimas. Os carros envolvidos ainda estavam no local. Bastante abalados, familiares dos ocupantes dos veículos acompanharam tudo de perto. Os acidentes aconteceram no quilômetro 213 da rodovia Presidente Dutra, no sentido Guarulhos-São Paulo. Em um dos casos, o motorista ia entrar em uma alça de acesso para sair da Dutra e perdeu o controle do carro, que foi parar em um barranco. Apesar do susto, o condutor saiu sem ferimentos e seguiu viagem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro seguia aqui no sentido São Paulo quando sofreu uma pane do lado esquerdo da pista na rodovia. 2 mulheres desceram do veículo para empurrá-lo até o acostamento, mas foi tudo muito rápido. 2 outros carros vinham logo atrás, não conseguiram desviar. Atingiram em cheio as vítimas, que não resistiram. Elas foram identificadas como Silvia Maciel de Oliveira, de 45 anos, e Mirelle Estabelito Adelino, de 19. A filha da condutora e os 2 netos, de 4 anos e 1 ano e meio, estavam no banco de trás e sobreviveram. Foram levados para o hospital de Guarulhos com ferimentos leves. Logo de manhã, nossa equipe flagrou 3 caminhões e um carro parados no acostamento da Via Dutra, sem nenhuma sinalização. Um verdadeiro convite para os acidentes graves, como o que vimos nesta madrugada. Quem passa por aqui diariamente confirma: muitos motoristas são imprudentes numa rodovia tão perigosa como a Dutra. É uma rodovia de velocidade alta, né? O pessoal transita aqui a 80, 100 ou mais, né? Quem está normal. E as saídas, ali na frente você tem uma saída para um bairro que causa congestionamento, tem a saída da Fernão Dias. O pessoal não respeita, não fica na direita, ultrapassa, faz zigue-zague, tudo isso, acidente, né? E um vídeo mostra o momento em que policiais agridem moradores na zona norte de São Paulo. A família denunciou o caso e a corregedoria já investiga a ação policial. Jefferson da Silva, de 25 anos, é o primeiro a ser colocado na viatura. O irmão dele, de 17 anos, está na calçada. Repare que o PM escorrega. Na sequência, o outro policial dá um chute no adolescente e o coloca na viatura dando socos. O tio e o primo se aproximam. O garoto, de 12 anos, segura o irmão, de 1 ano e 8 meses, no colo e, mesmo assim, leva um tapa no rosto. O pai dele discute e leva um chute. Uma vizinha tenta defendê-lo, mas o homem é agarrado pela camisa e passa a ser agredido. 3 policiais dão socos e chutes e rasgam a camisa dele. Repare nesta policial, ela vai até a viatura e pega um cacetete. Testemunhas disseram que uma policial deu um tiro para cima em meio à confusão. Ouça o áudio. Não, sai daí. Nestas fotos, o homem agredido aparece deitado no chão, sendo algemado. E o resultado da abordagem pode ser visto no rosto dele, inchado e cheio de hematomas. Jair ficou com o joelho e as costelas feridos. Ele chegou a ser levado para o hospital. Mata, quebra o braço, vou dar tiro em você. Isso é as palavras dele.
As agressões foram na Vila Penteado, zona norte de São Paulo. Tudo começou quando 6 amigos conversavam na rua e foram abordados por 3 policiais. 4 rapazes foram liberados, mas Jefferson e o irmão mais novo, de 17 anos, acabaram detidos. E segundo os parentes, o motivo foi porque Jefferson tirou fotos dos policiais e mandou para a namorada. Por ele estar de condicional, ele falou, aguarde as viaturas, porque eu não vou correr esse risco, tudo. E teve a infelicidade de tirar uma foto e mandar para ele no WhatsApp. O adolescente de camiseta amarela foi liberado. No boletim de ocorrência de 11 páginas, os PMs afirmam que encontraram um celular roubado com Jefferson. O dono recuperou o aparelho, mas não reconheceu Jefferson como sendo o assaltante. Ele estava em liberdade condicional e foi preso novamente por receptação. O celular não está em poder do Jefferson. Pessoas alegam, só que eles colocaram isso no intuito e falaram para o Jefferson, você vai ficar preso por causa disso. Eu acho que eles colocaram isso já sabendo que quebraria a condicional dele. Os PMs disseram que Jair teria jogado uma pedra na equipe. As imagens não mostram isso. Senti minha raiva, mas a justiça vai ser feita, se Deus quiser, e vai dar tudo certo. A família prestou depoimento na corregedoria da PM. Ninguém da polícia quis falar sobre o assunto. Marcelo, pai de Jefferson, disse que passou a ser ameaçado depois que o vídeo foi entregue ao delegado. Dizendo que colocaria arma e droga no meu carro, como ele colocou o celular no bolso do meu filho. E esse segundo policial que eu encontrei na rua quando eu voltei da minha casa com pendrive, com os negócios, me ameaça de me matar. Energia é uma coisa, violência é outra. O que os policiais militares utilizaram nessas imagens que vocês acabaram de ver, simplesmente é violência, não é energia. Ah, mas o policial, a pessoa não deu muita atenção porque estava com o celular, porque o celular... Não, a história não é bem assim. Os policiais militares ficaram irritados porque um policial militar escorregou quando ele estava levando um rapaz para um carro da polícia, escorregou e caiu, e aí todo mundo enlouqueceu. Bateram num garoto de 12 anos que segurava uma criança no colo. O policial deu um tapa no rosto. E não tem como dizer que não é verdade, porque as imagens mostram exatamente isso. Se não tivesse imagem, seria a palavra dos que foram agredidos com as palavras dos policiais. Mas não, as imagens mostram isso. Mostram uma violência desnecessária. Mostram a energia, porque energia, o que eu digo energia? Energia, os policiais militares aprendem nas escolas de polícia, na academia, que energia é você usar de força para segurar alguém que está exaltado, alguém que tenta fugir, e não espancamento, violência como nós acabamos de ver. Muitos policiais vão dizer, mas vocês só criticam. Não. Quando o policial age corretamente, dentro dos parâmetros em que ele aprendeu numa escola, tanto faz na escola de soldados, cabos, sargentos, ou na escola de tenentes da academia, se ele utiliza esses parâmetros, nós aqui elogiamos sempre, porque é exatamente isso que deve acontecer. Agora, essas cenas lamentáveis que foram mostradas e que são mostradas e que entraram na rede social, vai acontecer o quê? Vai acontecer que é preciso punir. É preciso fazer com que esses policiais voltem para a escola, aprendam novamente boas maneiras de como abordar uma situação e retornem às ruas para nos dar segurança e não insegurança. O que eu quero saber, o que eu vejo sempre quando eu encontro um policial, é que eu vou encontrar ali alguém que vai me dar proteção, que foi preparado para nos dar proteção e segurança, e não alguém que eu possa me envolver em qualquer situação e possa ser agredido e espancado, como foram essas pessoas, entre elas um garoto de 12 anos que carregava uma criança no colo. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações sobre a eleição no Senado. A gente mostra em instantes, até já. 4h19 no horário brasileiro de verão, o Link Record News de volta. Daqui a pouquinho começa a votação, a eleição para o presidente do Senado, quem vai suceder o senador Renan Calheiros, atual presidente, que vai passar o bastão hoje para um novo presidente, possivelmente Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, e José Medeiros, também é um outro candidato do PSD do Mato Grosso. Eunício Oliveira, que já conta com uma boa parte
de apoio dos senadores, da bancada também, de partidos aliados. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho, então, essa votação, essa eleição que acontece no Senado. Lembrando que amanhã também tem eleição na Câmara dos Deputados. O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai tentar a reeleição, então, ele que cumpre um mandato tampão de 7 meses, depois da renúncia do então presidente Eduardo Cunha. E o argumento é exatamente esse. Ele argumenta que ele pode ser candidato, uma vez que o regimento interno da casa diz que não pode, um presidente não pode ser candidato à reeleição, mas no caso dele, ele diz que cumpriu um mandato tampão e que, portanto, poderia concorrer novamente, então, à presidência da casa. Ele já conta com o apoio da ampla maioria de deputados na Câmara dos Deputados. A gente vai ver os desdobramentos dessa história. Tiveram, então, partidos que já entraram com recurso, inclusive no STF, para questionar se a candidatura dele é válida ou não. Toda essa cobertura você vai acompanhar aqui na Record News. Lembrando que a gente fez na enquete de hoje a seguinte pergunta. A gente perguntou para você se você sabe qual que é a importância entre do presidente da Câmara e também do presidente do Senado. A gente mostra daqui a pouquinho, então, o resultado final dessa enquete que a gente fez hoje no link Record News, nas 2 edições. Vamos, então, dar uma olhadinha enquanto... Pelo que a gente pode observar, o plenário do Senado ainda bastante vazio. Não começou, então, a eleição no Senado. Daqui a pouquinho a gente volta a falar do Senado. Vamos ver o resultado, então, na tela da nossa enquete do dia. Você sabe qual a importância dos presidentes da Câmara e do Senado? Eles que ocupam lugares aí na linha sucessória. 33% disseram que sim, que sabem da importância. E 67% disseram que não sabem da importância, então, desses 2 cargos, que são cargos super importantes na linha sucessória da presidência da República e também no andamento de várias pautas no Congresso Nacional, de várias medidas que são tomadas, inclusive de leis, que são tomadas, e de uma série de medidas que são tomadas no Congresso Nacional. A gente aproveita para agradecer a sua participação e amanhã tem mais enquete para você continuar participando aqui no link Record News. Bom, e você viu agora há pouco, a gente mostrou na Record News os protestos que aconteceram no Rio de Janeiro por conta, então, dos salários atrasados de servidores públicos. A gente vai mostrar as imagens que foram feitas agora há pouco desses protestos violentos, protestos que começaram na manhã de hoje, uma manifestação pacífica. Começou, então, a ficar mais intensa por volta da 1h da tarde, quando os manifestantes resolveram entrar no prédio da Alerj. E aí, sim, houve confronto entre manifestantes e policiais militares. São 500 policiais que contam com a ajuda da Força Nacional de Segurança Pública. E a gente teve uma situação de muita tensão. A situação começa a ficar um pouco mais tranquila agora. Esses servidores, então, que pedem a regularização dos seus salários e são contra as medidas de ajuste fiscal propostas pelo governador do estado, Luiz Fernando Pezão. Esses confrontos não são a primeira vez que eles acontecem desde o final do ano passado e hoje voltaram a acontecer exatamente porque foram retomados os trabalhos na Alerj. Isso aconteceu na região central do Rio de Janeiro. A gente segue agora com outros destaques. As operadoras de telefonia tentaram adiar a mudança, mas não houve acordo. Em 2 meses, o sinal de TV analógico será desligado em São Paulo para dar lugar à TV digital. E isso só traz vantagens para os telespectadores. Primeiro foi em Rio Verde, Goiás. Depois foi a vez de Brasília começar a ver tudo muito mais claro. E agora São Paulo receberá sinal digital na TV. Chega de sinal analógico, imagens sujas com interferência. Ficou definido que no dia 29 de março, o sinal analógico das televisões de São Paulo e cidades vizinhas vai ser desligado, dando lugar ao sinal digital, ou seja, imagem e som de qualidade garantidos na sua casa. Uma TV com uma imagem muito melhor, um som com muito mais qualidade, que as pessoas que já descobriram estão contentes. E as poucas pessoas que ainda não tiveram acesso, com certeza, em alguns dias, algumas semanas, já estarão desfrutando de toda essa tecnologia. Os inscritos em programas do governo, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, podem pegar de graça o kit que faz a conversão de sinal analógico para digital. Dessa vez, serão distribuídos mais de 1.700.000.
A portaria do Ministério das Comunicações diz que 93% de casas têm que estar aptas para receber o sinal digital. Hoje, na Grande São Paulo, o índice chega a 86%. Para o sinal analógico ser desligado, precisa ser liberada a faixa de 700 MHz na banda larga de celular. Por isso, as operadoras querem atrasar a mudança. Pelos resultados apresentados, não há expectativa possível, né, que venha a fazer qualquer inferência quanto a chegar ao dia 29 e não desligar o sinal analógico de São Paulo e em torno. E a edição do Link Record News fica por aqui. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta, lembrando em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Continue participando pelas redes sociais. Assista agora ao programa Elas Comandam. Logo depois tem Hora News com Pedro Leão na cobertura da votação que vai eleger o novo presidente do Senado. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau. Até amanhã.